Sexta-feira, estamos começando mais um podcast Café em Prosa, nosso podcast que é dedicado aos cafés especiais, sustentabilidade, tudo que envolve o nosso setor. E hoje a gente vai falar do Brasil se destacando mais uma vez em premiação internacional. Para contar para a gente essa novidade do que se trata, já está conectado aqui comigo o Fabrício Andrade, que hoje ele fala em nome da Sancoff. Fabrício, seja muito bem-vindo, meu amigo, mais uma vez. Ô, Virgínia, muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho da Sancoff e desse prêmio tão importante para nós da cafeicultura do Brasil. Então, eu vou deixar você mesmo contar a novidade de que prêmio que nós estamos falando e por que ele é tão importante e todo mundo celebrou muito esse prêmio nas mídias sociais, pelo que eu pude observar. Esse prêmio é um prêmio de sustentabilidade da Associação de Cafés Especiais. Basicamente, ela tem capítulos do mundo todo, mas ela é a mais importante associação desse tipo de café, porque basicamente ela é a fusão da associação da Europa com a associação dos Estados Unidos, né? Então, ela tem o maior escopo de atuação. E esse prêmio, ele é super bacana porque ele é um prêmio de sustentabilidade, que ele já existe há alguns anos, e existem duas categorias que se inscrevem empresas e fazendas de todo o mundo. Uma categoria é a sem fins lucrativos, as organizações sem fins lucrativos, e a outra categoria é a categoria de organizações com fins lucrativos, que eles chamam de for profit. E a Sancoff foi agraciada com a primeira colocação, né, foi a vencedora desse prêmio na categoria for profit, e nós estamos muito felizes com isso, Virginia. E agora, Fabrício, conta um pouquinho para a gente da história de vocês, né? Como é que vocês chegaram até aí, como é que foi trilhar esse caminho? Se você puder contar qual é o grande segredo, o que vocês fazem de tão diferente por aí? São diversas coisas, né? Agora, o primeiro da Sancoff, lá em final da década de 90, né? O grupo de produtores em Santo Antônio do Amparo e região Campo das Vertentes resolveu se unir numa iniciativa coletiva para produzir cafés de qualidade elevada, de forma consistente, com práticas adequadas de cultivo, envolvendo a comunidade, para exportar esses cafés e também exportar esses cafés de forma direta para os torrefadores e importadores ao redor do mundo, e trazer valor e reconhecimento de volta para a região. E hoje, 25 anos depois, a Sancoff está muito contente, muito honrada de ter os seus cafés e de nossos produtores em mais de 30 países, e esses clientes nos apoiam muito nessas iniciativas de sustentabilidade, né? Então, é um trabalho em conjunto que envolve os produtores da Sancoff, que são os cooperados, os pequenos produtores com os quais a gente trabalha, que apoiam essa visão, essa estratégia da Sancoff, todos os nossos colaboradores e também os nossos clientes, que nos apoiam muito, né? E o que a Sancoff faz de diferente é ter essa visão muito clara de promover prosperidade na região do Campo das Vertentes por meio do café, e a prosperidade basicamente por meio do valor agregado e também de reconhecimento, né, trazendo orgulho para os produtores e para quem trabalha com café na região. E o segundo ponto é que a gente acredita que diferencia o modelo de negócio da Sancoff um pouco também, e nos ajudou nesse prêmio, é que a sustentabilidade ela é trazida para a estrutura do modelo de negócios da Sancoff e das suas fazendas, né? Então, não são apenas projetos de sustentabilidade. A Sancoff busca viver sustentabilidade no dia a dia em tudo que faz. E isso foi reconhecido pela Associação de Cafés Especiais esse ano. Tivemos a felicidade e a Sancoff acabou recebendo esse prêmio tão bacana. E, Fabrício, pelo que eu estou lendo aqui, eu estou com uma colinha aqui da história de vocês. A Sancoff nasceu justamente
para agregar valor na vida desse produtor e para ensiná-lo que produzir cafés especiais lá atrás era uma boa ideia, né? Como é que você vê essa trajetória de 25 anos, já que a gente está vendo um momento muito diferente e de impulso mesmo, né? Para produção e consumo de café especial? Virginia, essa é uma ótima pergunta. O mercado evoluiu muito, né? Tanto pela perspectiva da demanda, hoje cafés especiais eles não são apenas um nicho de mercado, mais é um segmento, é grande o mercado, né? Tá no mundo inteiro, não é só mais em países tradicionalmente consumidores de café. Então, a gente vê cafés especiais na Europa, nos Estados Unidos, no Oriente Médio, na Ásia, de forma geral, na Oceania, ou seja, no Brasil, é um movimento global de agregação de valor, né? E pelo lado da produção, a cadeia produtiva do Brasil, os nossos produtores, as cooperativas, as universidades, os órgãos de extensão rural fizeram um trabalho brilhante, porque hoje nós temos cafés de origens variadas de diversas regiões, com muitas variedades, diversos processos produtivos e pós-colheita diferenciados, que fazem que a carteira de cafés, a diversidade de cafés que o Brasil produz hoje, com alta qualidade, com consistência, segurança alimentar, rastreabilidade, atenda muito bem esse mercado que cresceu. E, consequentemente, o Brasil tem feito, com esse dever de casa, a gente tem conseguido ganhar mercado frente a países tradicionalmente produtores de cafés especiais e conseguimos trazer mais valor via reconhecimento pelos torrefadores e consumidores finais que o café do Brasil ele tem qualidade excelente, tem diversidade, tem história para contar e a gente agora está produzindo esse café com muita sustentabilidade também, né? Vide esse prêmio da Sancoff. Então, uma estratégia de Brasil muito adequada, que a gente tem conseguido de forma consistente ganhar mercado e trazer valor para os nossos produtores. E a gente tem que fazer isso, continuar fazendo isso e principalmente fazer essa mensagem chegar lá no consumidor final, para que o consumidor final ele cobre das suas cafeterias, cobre dos seus torrefadores, cobre de seus fornecedores que tenham mais cafés do Brasil no portfólio, nas gôndolas, para que a gente consiga ganhar cada vez mais mercado. Então, é um processo de marketing e comunicação que o Brasil ainda tem muito que fazer, mas para chegar lá no consumidor final, que a gente vai colher cada vez mais frutos desse processo todo. E Fabrício, você foi muito claro na sua outra resposta que a sustentabilidade vai além das atividades no campo, né? É uma palavra que está empregada aí de ponta a ponta, precisa estar empregada de ponta a ponta na cadeia, é o tal do ESG, né? Que a gente tem falado muito. Você acha que para o nosso produtor, principalmente o pequeno, ele já entendeu essa demanda, principalmente essa questão que a sustentabilidade ela é aplicada em toda e qualquer ação que se tome dentro e fora da propriedade? Virginia, temos um trabalho longo a fazer em convencer esse produtor e tirar nós produtores, né, tirar esse receio, né, que nós temos da palavra sustentabilidade. Muitas vezes parece que são restrições, barreiras não tarifárias de países que já se desenvolveram e querem dar uma barrada no Brasil. Parece questões de regulamentação de países que estão meio descolados da realidade. Independentemente do que nós acreditemos ou não, a gente tem que trabalhar com os fatos, né, Virginia? E um fato é que o mercado demanda isso hoje. Então, o que nós temos que fazer como produtores de forma muito pragmática, entendermos o que o mercado demanda, os consumidores, não são os governos, são os consumidores o que eles demandam, ajustar o nosso modelo de negócio, a nossa produção, a nossa cadeia produtiva para estarmos alinhados com esse consumidor e comunicarmos isso, porque aí a gente tem uma grande possibilidade de transformarmos algo que seria encarado como um custo, o custo da sustentabilidade, o custo da certificação, o custo da rastreabilidade, etc., em uma oportunidade para agregarmos valor. Então, é uma mudança um pouco na perspectiva ao abordar o tema sustentabilidade. Então, a gente tem que transformar um custo numa oportunidade,
fazemos o dever de casa, entregando isso ao consumidor, mas cobrando por isso, né? Para que a gente transforme esse custo numa oportunidade. Essa é a primeira oportunidade de mercado ao trabalharmos com a sustentabilidade, para que consigamos agregar valor ao nosso café. Então, eu tenho falado muito isso, mas a gente pega café com a mesma qualidade, claro, qualidade similar. O café da Colômbia, por exemplo, numa matemática simples, ele tem um preço aí de $50 a mais por saca do que o nosso. Então, será que a sustentabilidade, a gente não pode utilizar essa sustentabilidade e promover o café do Brasil como um café com qualidade, sustentabilidade, segurança alimentar, para que a gente diminua essa diferença? Porque qualidade hoje não é só a xícara. Qualidade hoje é uma perspectiva que traz diversos atributos, inclusive a sustentabilidade. Então, é uma perspectiva de mercado que a gente tem muito para avançar. Só que tem outros benefícios também que nós produtores temos que capitalizar sobre essa questão da sustentabilidade, e é de forma muito prática. É a questão da regulamentação. A gente tem visto, se a gente tem uma produção mais sustentável, nós vamos conseguir estar de forma adequada com as regulamentações que vão surgir, por exemplo, essa da União Europeia, da lei anti-desmatamento, de forma mais adequada. E tem outra perspectiva também, que hoje a gente enxerga uma dificuldade grande dos nossos produtores, de conseguirmos atrair talentos e pessoas para trabalhar conosco nas fazendas. Então, será que a sustentabilidade, a perspectiva de agregação de valor, não pode ser uma alternativa para que a gente seja mais atrativo para as pessoas virem trabalhar conosco? Então, eu só enxergo benefícios, e a gente tem trabalhado nesse sentido, e a gente tem conseguido colher bastante frutos. Então, são benefícios mercadológicos da sustentabilidade, benefícios das regulamentações e benefícios também para que a cadeia produtiva do café seja mais atraente para os profissionais que vão entrar no mercado de trabalho e poderiam escolher a cafeicultura ou qualquer etapa na cadeia produtiva para trabalhar, fazer carreira e que a gente consiga continuar crescendo como país produtor de café, né? E Fabrício, quando você fala que qualidade hoje não é só a xícara, mas tem outros atributos que a gente precisa associar a isso, do que você está falando? Eu estou falando, isso nem sou eu, sabe, Virgínia? A própria Associação de Cafés Especiais, ela define hoje qualidade, a especialidade do café por 3 atributos. O atributo intrínseco, que é a qualidade, basicamente pontuação, né? Uma. Mas tem também os atributos extrínsecos de valor, que são rastreabilidade, sustentabilidade, a história do produtor, a região, etc. E também os valores relacionados ao relacionamento desenvolvido com os compradores. Então, é uma perspectiva de 3 categorias de valor que se somam, e se a gente conseguir convencer o comprador que esses 3 valores, essas 3 categorias de valor, elas são relevantes para o mercado deles e diferente do que os nossos concorrentes fazem, a gente consegue transformar isso em sobrepreço para os nossos produtores, né? E como é que tem sido esse diálogo, Fabrício? Tem dado certo? Virginia, existem diversas barreiras, né, para isso. Claro, eu não gostaria de trabalhar numa perspectiva ingênua, que não há questões políticas, que não há questões comerciais, que não há concorrência entre os países, e muitos países querem dar uma freada no Brasil, porque a gente está ficando muito competitivo. Tudo isso existe, mas a gente tem que assentar na mesa de negociação, fazer o nosso dever de casa, assentarmos na mesa de discussão, trazermos evidências, fatos concretos, tentarmos achar pontos em comum para trabalhar e evoluirmos. O que eu acho que a gente perde muito é a gente não participar da discussão, a gente não participar da narrativa. Aí a gente vai estar sempre sofrendo, porque vão ter muitas pessoas que vão estar falando mal da cafeicultura do Brasil. Então, a gente tem que participar da discussão, sim. E, Fabrício, o que receber esse prêmio, né? Esse prêmio vir para o Brasil nesse momento, no mercado tão exigente, dessa necessidade de diálogo que a gente tem, como você está pontuando aqui para a gente hoje, receber esse prêmio nesse momento, né? Que portas que podem abrir, e isso vai facilitar a nossa comunicação de alguma forma, e aí eu estou falando enquanto Brasil mesmo, né? O pessoal vai olhar e falar, olha, tem
esse prêmio foi para lá, diante de vários que a gente tem ganhado aí nesses últimos anos, né, Fabrício? Exato, acho que todos se somam, né, Virginia? A questão de marketing e comunicação, a gente precisa de uma estratégia, de um planejamento de longo prazo, definir o nosso posicionamento de mercado, aí, na minha opinião, qualidade, responsabilidade social, sustentabilidade, rastreabilidade, segurança alimentar e comunicarmos isso de forma, todos os agentes, de forma consistente. E trazemos todos esses prêmios, todos esses reconhecimentos, todas essas evidências do que a gente promove para corroborar o que a gente promove e assim a gente gerar razões para que os compradores acreditem. E quanto mais a gente comunica e entrega razões para que eles acreditem de forma concreta, como por exemplo esse prêmio, a gente consegue convencer e com convencimento a gente cria reputação de marca. Com a reputação de marca a gente consegue trazer valor para os nossos produtores, né? Então eu espero muito que não apenas esse prêmio sirva de uma inspiração, para não apenas sirva de uma evidência para que a gente consiga gerar razões para que os compradores acreditem na sustentabilidade do Brasil, e a gente coloque mais alguns tijolinhos nessa construção da nossa reputação de cafeicultura sustentável, mas que também a gente consiga inspirar mais produtores a serem mais responsáveis, serem mais sustentáveis e que a gente consiga gerar mais robustez nesse discurso e trazer mais valor agregado, mais preço para os cafés do Brasil. Muito bom. Fabrício, obrigada por ter topado conversar com a gente mais uma vez. Você está no meio de uma viagem importante, inclusive, aí para o mercado do café. Volte depois, quando você estiver no Brasil, para contar para a gente como é que foi a experiência em Chicago. Você é sempre muito bem-vindo, viu? Um abraço. Ô, Virginia, muito obrigado, conte sempre comigo. E eu gostaria de ressaltar também, Virginia, que eu havia me esquecido, que entre os 6 finalistas desse prêmio de sustentabilidade na categoria com fins lucrativos, havia 2 empresas brasileiras. Uma é a Sancoff, que foi a vencedora, e a outra é a Fazenda Três Meninas, do Marcelo Hurtado, lá em Monte Carmelo, que ficou entre as finalistas. Então, isso demonstra que o Brasil tem muitas competências na produção de café, inclusive 2 empresas entre as finalistas dessa premiação. Grande abraço. Muito bom. Estivemos aqui, então, com o Fabrício Andrade, que falou com a gente em nome da Sancoff, que ganhou um prêmio importante, levantou aí, falou, né, que a Fazenda Três Meninas, vocês já conhecem a história da Fazenda Três Meninas, eles aparecem sempre aqui no Notícias Agrícolas, o Marcelo e a Paula Hurtado também estavam participando dessa premiação, e isso, mais uma vez, coloca o Brasil em evidência e mostra ao mundo que, de fato, a gente vem batalhando muito para fazer, né? Quebrar essa bolha, furar essa bolha da comunicação para que o consumidor final entenda que qualidade, sustentabilidade de ponta a ponta na cadeia, ele encontra sim nos cafés do Brasil, e mais do que isso, a gente também tem volume, como já é de conhecimento do mercado. A gente ainda tem muita coisa para avançar em termos de comunicação e marketing, mas o trabalho tem sido feito e agora cada vez mais a gente vem recebendo prêmios que são importantes para o reconhecimento da cafeicultura mundial, né? E quando uma empresa, uma fazenda do Brasil alcança patamares como esses, ou como outras premiações que vocês também já acompanharam aqui no podcast do Café em Prosa, a gente mostra que a mensagem ela está chegando, e principalmente que o trabalho que está sendo feito por anos, né, que vem sendo feito há anos pelo produtor do Brasil, começa de fato ter reconhecimento, e a gente busca aí sempre agregar valor a esse produto para gerar mais rentabilidade, produtividade, qualidade e tudo que é de positivo e envolve a cafeicultura nacional, tá certo? Eu agradeço muito sua audiência e companhia, bom final de semana, tomem bastante café e até semana que vem.